Você provavelmente foi ensinado a pensar em saúde como algo binário. Ou você está doente ou você está saudável. Você faz exames, se os números estiverem normais, você volta para casa com a falsa sensação de segurança. Mas existe um erro estrutural nesse modelo. Ele só reage quando o problema já apareceu. Ele não constrói saúde, ele apenas tenta administrar doença. E é aqui que começa a revolução proposta por Peter Attia, em Outlive. A verdadeira pergunta não é como viver mais. A pergunta correta é como viver melhor por mais tempo. Como estender não apenas a sua vida, mas principalmente o seu período de vitalidade, clareza mental, força física e autonomia. Imagine duas pessoas que morrem aos 90 anos. A primeira passa os últimos 25 anos com doenças metabólicas, dores crônicas, mobilidade reduzida, dependência de medicamentos e limitações cognitivas. A segunda mantém força, lucidez e independência até os 85. Ambas viveram 90 anos, mas apenas uma viveu de verdade até o final. O nome disso é a diferença entre lifespan e healthspan. Lifespan é quanto tempo você vive. Healthspan é quanto tempo você vive com qualidade. A maioria das pessoas está focada na primeira e ignorando completamente a segunda. O modelo tradicional de medicina, que Attia chama de Medicina 2. 0 é extraordinário para tratar traumas e infecções agudas. Se você sofre um acidente grave, ela salva sua vida. Se você tem uma infecção bacteriana, ela resolve. Mas quando falamos das principais causas de morte modernas, doenças cardiovasculares, câncer, doenças neurodegenerativas e distúrbios metabólicos, esse modelo falha porque ele é reativo. Ele espera a doença se manifestar de forma clara para então agir. E quando ela se manifesta, muitas vezes já é tarde demais. A proposta é migrar para o que ele chama de Medicina 3. 0. Um modelo proativo, preditivo e personalizado. Isso muda completamente sua relação com a saúde. Em vez de perguntar, estou doente? Você passa a perguntar, qual a probabilidade de eu desenvolver essa doença nos próximos 10, 20 ou 30 anos? Essa mudança parece sutil, mas ela altera seu comportamento hoje. Pense na saúde como um investimento financeiro. Se você começa a investir aos 20 anos, pequenos aportes crescem exponencialmente. Se você começa aos 55, você precisa de um esforço muito maior para obter um resultado muito menor. Com saúde, é idêntico. O problema é que os efeitos negativos do estilo de vida não aparecem imediatamente. Eles são silenciosos, cumulativos e implacáveis. A doença cardiovascular, por exemplo, não começa quando você sente dor no peito. Ela começa décadas antes, com pequenas alterações metabólicas, inflamação crônica, resistência à insulina, acúmulo progressivo de placas nas artérias. Quando o infarto acontece, ele é apenas o evento final de um processo que estava sendo construído há 20 ou 30 anos. O mesmo vale para Alzheimer. O processo neurodegenerativo pode começar décadas antes do primeiro esquecimento perceptível. Isso muda sua perspectiva sobre urgência. Você não começa a treinar força aos 70 porque caiu e fraturou o quadril. Você começa aos 35 para que aos 70 você ainda consiga subir escadas sem apoio. Você não começa a se preocupar com resistência à insulina quando recebe o diagnóstico de diabetes tipo 2. Você começa quando ainda está normal, mas já apresenta sinais sutis de disfunção metabólica. Existe uma metáfora poderosa aqui. Imagine que você está dirigindo em direção a um precipício coberto por neblina. A Medicina 2. 0 coloca uma ambulância no fundo do precipício. A Medicina 3. 0 constrói um guardrail quilômetros antes. A pergunta é, você prefere ser resgatado ou prefere nunca cair? Mas há um ponto ainda mais profundo. A maioria das pessoas constrói a vida ignorando o seu eu futuro. Elas tomam decisões baseadas apenas no conforto imediato. Comer o que dá prazer agora. Evitar o desconforto do treino hoje. Dormir pouco porque não faz tanta diferença. O problema é que o preço dessas decisões não é cobrado hoje.
Ele é cobrado com juros compostos décadas depois. A tia propõe um exercício mental simples e brutalmente honesto. Visualize a última década da sua vida. Como você quer estar fisicamente? Você quer conseguir carregar suas próprias compras? Subir escadas sem apoio? Levantar do chão sem ajuda? Brincar com seus netos? Viajar com autonomia? Agora seja ainda mais específico. Qual nível de força, mobilidade e capacidade cardiovascular seria necessário para isso? Se você quer, aos 80 anos, levantar do chão com facilidade, você precisa hoje ter força muito acima do mínimo. Porque a partir dos 40 anos começamos a perder massa muscular naturalmente. Se você apenas mantém o básico vira insuficiente no futuro. Você precisa construir uma reserva. Isso muda completamente sua forma de treinar. Você não treina para o verão. Você treina para os 80 anos. Você não come saudável para perder peso rápido. Você come para reduzir risco metabólico acumulado. Você não dorme bem para se sentir menos cansado amanhã. Você dorme para proteger seu cérebro 30 anos à frente. O conceito central aqui é antecipação. A maior parte das doenças crônicas não aparece de repente. Elas são o resultado previsível de padrões repetidos, e padrões podem ser modificados. O que torna isso poderoso é que você recupera a agência. Saúde deixa de ser algo que acontece com você e passa a ser algo que você constrói deliberadamente. Mas isso exige maturidade psicológica. Exige abrir mão de recompensas imediatas em troca de estabilidade futura. Exige sair da lógica do não estou doente, então está tudo bem, e entrar na lógica do como eu reduzo drasticamente meu risco antes que o problema apareça. E aqui está uma verdade desconfortável. Longevidade não é genética na maior parte dos casos. Genética carrega a arma. Estilo de vida puxa o gatilho. Seus genes influenciam predisposições, mas são suas escolhas repetidas que determinam a trajetória. Se você entende isso profundamente, sua relação com exercício, alimentação, sono e estresse deixa de ser estética e passa a ser estratégica. Você não está tentando parecer saudável. Você está tentando se tornar biologicamente resiliente. Essa mudança de mentalidade é o ponto de partida. Porque antes de qualquer protocolo, qualquer exame avançado ou qualquer intervenção específica, existe uma decisão interna. A decisão de parar de viver no piloto automático biológico. Outlive não é um livro sobre prolongar a vida a qualquer custo. É um manual sobre como não chegar ao final da vida biologicamente quebrado. É sobre transformar prevenção em prioridade. É sobre assumir responsabilidade antecipada. E isso começa com uma pergunta simples, que poucas pessoas fazem com seriedade. Se eu continuar vivendo exatamente como vivo hoje, onde estarei fisicamente e cognitivamente em 20 anos? Se a resposta não for confortável, a hora de agir não é quando o exame vier alterado. A hora de agir é agora, quando ainda há margem, quando ainda há plasticidade, quando ainda há reversibilidade. A diferença entre reagir e antecipar é a diferença entre sobreviver e prosperar. E essa diferença começa na forma como você enxerga sua própria saúde. Se você realmente absorveu a ideia de antecipação, agora precisa entender quais são os verdadeiros inimigos que encurtam sua vida útil saudável. A maioria das pessoas pensa em velhice como um fenômeno inevitável, quase místico. Mas o que chamamos de envelhecimento é, em grande parte, o acúmulo progressivo de 4 grandes ameaças: doenças cardiovasculares, câncer, doenças neurodegenerativas e desordens metabólicas. Esses são os 4 cavaleiros que silenciosamente moldam seu futuro biológico. O primeiro, doenças cardiovasculares, não começa com um infarto, começa com resistência à insulina, inflamação crônica, acúmulo gradual de lipoproteínas aterogênicas nas paredes arteriais. Pense nas suas artérias como encanamentos. Durante décadas, pequenas partículas vão se depositando nas paredes internas. Não dói, não incomoda, não avisa, até que um dia o fluxo é interrompido. O problema é que quando você sente dor no peito, a construção do desastre já estava acontecendo há 30 anos. Se você espera sintomas, você já perdeu tempo valioso.
O segundo cavaleiro é o câncer. E aqui está um erro comum. Imaginar que câncer é um evento súbito. Na realidade, o câncer é um processo evolutivo. Células acumulam mutações ao longo do tempo. A maioria dessas mutações é neutralizada pelo próprio corpo. Mas quando o ambiente metabólico é inflamatório, quando há excesso de glicose, quando há desequilíbrios hormonais crônicos, você cria um terreno fértil. É como plantar sementes em solo rico e regado constantemente. O foco não deve ser apenas detectar cedo. Deve ser tornar o terreno menos favorável. O terceiro cavaleiro são as doenças neurodegenerativas, como Alzheimer. O cérebro começa a deteriorar muito antes de qualquer diagnóstico. Resistência à insulina no cérebro, inflamação sistêmica, sedentarismo, sono ruim, estresse crônico. Tudo isso forma uma combinação tóxica. O cérebro é metabolicamente exigente. Ele consome enorme quantidade de energia. Se seu sistema metabólico está disfuncional, seu cérebro paga o preço décadas depois. O quarto cavaleiro, talvez o mais negligenciado, é a disfunção metabólica. Aqui está a raiz de muitos problemas: resistência à insulina, obesidade visceral, síndrome metabólica. Muitas pessoas vivem anos dentro da faixa normal de exames tradicionais, mas já estão metabolicamente comprometidas. É como ter uma casa com pequenas rachaduras estruturais invisíveis. Você não percebe até que a estrutura começa a ceder. Entenda isso com clareza brutal. A maioria dessas doenças compartilha mecanismos em comum: inflamação crônica, disfunção metabólica, excesso calórico persistente, sedentarismo, privação de sono e estresse mal gerenciado. Não são eventos isolados. São consequências previsíveis de padrões repetidos. Agora vem a parte prática. Se essas doenças são processos longos e acumulativos, então a intervenção também precisa ser longa e consistente. Não existe solução rápida porque o problema não foi construído rapidamente. A lógica da medicina. 3. 0 é simples: detectar cedo, agir agressivamente e personalizar. Mas existe um erro perigoso. Muitas pessoas transformam saúde em obsessão técnica. Elas buscam exames sofisticados, biomarcadores complexos, suplementos caros, enquanto ignoram os fundamentos. É como alguém que compra instrumentos de navegação avançados, mas não aprende a remar. Os fundamentos são 4 pilares: exercício estruturado, nutrição estratégica, sono de qualidade e estabilidade emocional. Não há tecnologia que substitua isso. Exercício não é opcional. Ele é o maior modulador de risco que você controla diretamente. Treino de força preserva a massa muscular, que é um dos maiores preditores de longevidade. Músculo não é apenas estética, é órgão endócrino. Ele regula glicose, melhora a sensibilidade à insulina, reduz inflamação. Cada quilo de músculo que você preserva é uma proteção metabólica. Capacidade cardiovascular é outro marcador central. VO2 máximo não é apenas número de atleta, é preditor direto de mortalidade. Melhorar seu condicionamento cardiorrespiratório reduz drasticamente risco cardiovascular e melhora a função cerebral. O coração é uma bomba. Quanto mais eficiente ela for, menor o estresse sistêmico. Nutrição não deve ser tratada como religião ideológica. Deve ser tratada como engenharia metabólica. A pergunta não é qual dieta está na moda. A pergunta é: essa estratégia melhora minha sensibilidade à insulina? Reduz inflamação? Mantém massa magra? Controla gordura visceral? Você deve comer para estabilidade metabólica, não para prazer imediato. Sono é o regulador invisível. Privação crônica de sono aumenta a resistência à insulina, eleva cortisol, reduz recuperação muscular, prejudica a consolidação de memória e acelera declínio cognitivo. Dormir mal não é apenas cansaço, é deterioração acumulativa. E o estresse? Ele não é o vilão. A incapacidade de desligar é. Estresse agudo pode ser adaptativo. Estresse crônico é corrosivo. Cortisol constantemente elevado impacta a imunidade, metabolismo e saúde cerebral. Agora conecte tudo isso.
Se você treina força regularmente, melhora sua sensibilidade à insulina. Se melhora sua sensibilidade à insulina, reduz risco cardiovascular e risco metabólico. Se melhora condicionamento aeróbico, aumenta a eficiência mitocondrial. Se melhora sono, melhora a regulação hormonal. Tudo é interligado. A verdadeira sofisticação está em dominar o básico com consistência implacável. Mas existe um componente ainda mais profundo: identidade. Pessoas que mantêm saúde a longo prazo não se veem como alguém tentando ser saudável. Elas se veem como alguém que treina, alguém que prioriza sono, alguém que se alimenta estrategicamente. A mudança não é apenas comportamental, é identitária. Se você se identifica como alguém disciplinado, você age de acordo com isso. Se você se identifica como alguém que não gosta de exercício, você cria justificativas automáticas. Portanto, antes de qualquer protocolo avançado, existe uma decisão interna silenciosa. Quem você escolhe ser daqui para frente? A construção de longevidade começa com pequenos comportamentos repetidos. Não é intensidade esporádica. É consistência estratégica. Imagine duas pessoas durante 20 anos. Uma treina moderadamente 4 vezes por semana, dorme 7 a 8 horas, mantém alimentação equilibrada, controla estresse. A outra vive no modo improviso. Ao final de 2 décadas, a diferença biológica entre elas é brutal. E não foi genética, foi padrão. A boa notícia é que o corpo responde rapidamente a estímulos corretos. Sensibilidade à insulina melhora em semanas. Capacidade cardiovascular melhora em meses. Massa muscular responde ao estímulo progressivo. O cérebro responde a sono e exercício. Você não está condenado ao seu estado atual, mas você está preso às suas decisões atuais. A pergunta central deixa de ser: quanto tempo vou viver? E passa a ser: o que estou construindo biologicamente hoje? Porque envelhecer é inevitável. Envelhecer frágil é opcional. Agora precisamos aprofundar no ponto que separa pessoas comuns de pessoas estrategicamente longevas. Pensar em capacidade física como um investimento obrigatório para o seu eu futuro. A maioria treina para a aparência, poucos treinam para a autonomia. E essa diferença de intenção muda completamente o tipo de corpo que você constrói. Existe um conceito poderoso chamado margem de segurança física. Imagine que aos 85 anos você precise de determinada força mínima para levantar de uma cadeira sem apoio. Se hoje você tem apenas um pouco acima desse mínimo, a perda natural de massa muscular ao longo das décadas vai empurrá-lo para baixo do limiar funcional. Resultado: dependência. Agora imagine que você constrói o dobro da força necessária. Mesmo com declínio natural, você continua acima da linha crítica. Isso é reserva fisiológica. O mesmo vale para equilíbrio, mobilidade e capacidade aeróbica. Quedas são uma das principais causas de mortalidade em idosos. Não porque a queda em si é fatal, mas porque ela desencadeia uma cascata de perda de autonomia. Fratura leva à imobilidade. Imobilidade leva à perda muscular acelerada. Perda muscular leva à vulnerabilidade metabólica. Tudo começa com algo que poderia ter sido prevenido décadas antes. Então o treino deixa de ser sobre performance imediata. Ele passa a ser sobre blindagem estrutural do seu futuro. A TIA enfatiza 4 domínios físicos essenciais: força, estabilidade, capacidade aeróbica de base e capacidade aeróbica de alta intensidade. Cada um cumpre uma função específica. Força protege contra a fragilidade. Ela sustenta metabolismo, melhora a sensibilidade à insulina e reduz risco de lesões. Sem força, o corpo entra em espiral descendente. Estabilidade protege articulações e reduz risco de quedas. Não adianta ter força se você não tem controle neuromuscular. Capacidade aeróbica de base, o chamado treino em zona 2, melhora a eficiência mitocondrial. Mitocôndrias são as usinas de energia celular. Quanto mais eficientes, menor estresse oxidativo e melhor saúde metabólica. Esse tipo de treino é aquele em que você consegue sustentar conversa com leve esforço.
Parece simples demais para ser poderoso, mas é um dos maiores determinantes de saúde metabólica. Já a capacidade de alta intensidade treina o limite. Ela melhora VO2 máximo, que está diretamente associado à redução de mortalidade por todas as causas. Não é sobre virar atleta, é sobre elevar seu teto fisiológico. Agora entenda a lógica. Se você combina treino de força progressivo com treino aeróbico estruturado, você ataca simultaneamente risco cardiovascular, risco metabólico e risco de fragilidade. Isso é eficiência estratégica. Mas há um detalhe que quase ninguém considera: progressão planejada. O corpo se adapta apenas quando é desafiado de forma crescente. Se você repete sempre o mesmo estímulo, o corpo para de evoluir. Portanto, longevidade exige sobrecarga inteligente. Pequenos aumentos de carga, volume ou intensidade ao longo do tempo. Isso exige planejamento, não improviso. Outro ponto crítico é a individualização. Duas pessoas podem seguir o mesmo protocolo e ter respostas completamente diferentes. Genética, histórico, nível atual de condicionamento e fatores metabólicos influenciam resposta. A medicina 3.0 defende personalização baseada em dados. Não é copiar o treino da internet. É ajustar estímulos à sua realidade. Agora vamos para o metabolismo, que é o eixo silencioso de quase todas as doenças modernas. Resistência à insulina não é apenas sobre açúcar no sangue, é sobre sinalização celular comprometida. Quando suas células deixam de responder adequadamente à insulina, seu corpo precisa produzir cada vez mais para compensar. Esse estado hiperinsulinêmico é inflamatório, promove acúmulo de gordura visceral e acelera disfunções sistêmicas. Gordura visceral não é apenas estética. Ela é metabolicamente ativa e pró-inflamatória. Quanto mais gordura abdominal profunda, maior o risco cardiovascular e metabólico. A boa notícia é que resistência à insulina é altamente sensível a exercício, especialmente treino de força e zona 2. É sensível à restrição calórica moderada. É sensível à qualidade do sono. Ou seja, você tem ferramentas diretas para reverter ou melhorar esse quadro. Agora pense no seguinte: se você melhora a sensibilidade à insulina, você reduz inflamação. Se reduz inflamação, você melhora a saúde vascular. Se melhora a saúde vascular, protege cérebro e coração. Um único ajuste estratégico gera múltiplos benefícios em cascata. Isso é alavancagem biológica. Outro ponto ignorado é composição corporal versus peso corporal. Peso isolado é métrica pobre. O que importa é proporção entre massa magra e gordura visceral. Você pode estar dentro do peso normal e ser metabolicamente doente. O foco precisa ser qualidade de tecido, não número na balança. E aqui entra uma verdade desconfortável. Manter composição corporal saudável exige vigilância contínua. O ambiente moderno é obesogênico. Alimentos ultraprocessados são hiperpalatáveis, baratos e onipresentes. Sedentarismo é socialmente aceitável. Dormir pouco virou símbolo de produtividade. Se você não cria estrutura intencional, você será arrastado pelo padrão médio da sociedade. E o padrão médio é metabolicamente doente. Portanto, longevidade exige arquitetura de ambiente. Significa organizar rotina de treino com horário fixo. Significa estruturar a alimentação antes de sentir fome extrema. Significa proteger horário de sono como compromisso inegociável. Significa tratar saúde como prioridade estratégica, não como sobra de tempo. Mas há ainda um componente mental decisivo: tolerância ao desconforto. Construir longevidade envolve esforço físico, disciplina alimentar, consistência de sono. Nada disso é confortável no curto prazo. A recompensa está deslocada no tempo, e isso exige visão de longo prazo. A maioria falha porque vive prisioneira do presente imediato. Pessoas longevas com qualidade de vida são aquelas que tomaram decisões impopulares durante décadas. Agora reflita com honestidade. Você está construindo reserva ou está vivendo no limite mínimo funcional? Se você parar de treinar hoje, quanto tempo levaria para perder condicionamento? Poucas semanas.
Isso mostra como o corpo exige manutenção constante. Saúde não é algo que você conquista e mantém automaticamente. É algo que você gerencia continuamente. Essa consciência muda seu padrão de decisão diária. Pular treino deixa de ser algo trivial. Dormir 4 horas deixa de ser algo aceitável. Comer excessivamente deixa de ser apenas indulgência. Cada escolha passa a ser vista como um voto a favor ou contra seu futuro. E quando você começa a enxergar assim, disciplina deixa de ser sofrimento. Ela se torna estratégia. Longevidade não é construída com heroísmo esporádico. É construída com consistência silenciosa. A pergunta agora é: você está disposto a construir seu corpo como um ativo de longo prazo ou vai continuar tratando saúde como algo secundário? Existe um erro silencioso que destrói décadas de potencial biológico. Tratar envelhecimento como algo puramente cronológico. Idade não é o problema, fragilidade é. E fragilidade não surge do nada. Ela é o resultado acumulado de pequenas negligências, repetidas por anos. Se você quer realmente entender como aplicar os princípios de Outlive de forma radicalmente prática, precisa internalizar um conceito central. Você deve treinar para as tarefas da sua vida futura, não para as demandas da sua vida atual. Pense em alguém aos 30 anos. Subir escadas é fácil, carregar compras é trivial. Levantar do chão é automático. Essas habilidades são invisíveis porque são naturais, mas elas não são garantidas. Elas são sustentadas por força, mobilidade, coordenação e capacidade cardiovascular. Quando esses pilares enfraquecem, o que era automático vira desafio. Agora imagine a versão de você aos 85 anos. Essa pessoa precisa conseguir levantar de uma cadeira baixa sem usar as mãos. Precisa girar o tronco com estabilidade. Precisa reagir rapidamente a um tropeço. Precisa manter equilíbrio ao caminhar em um piso irregular. Se hoje você não treina essas capacidades deliberadamente, você está permitindo que elas se deteriorem lentamente. A tia propõe inverter a lógica. Definir o que você quer ser capaz de fazer na última década da sua vida e, a partir disso, construir o plano reverso. É engenharia ao contrário. Você começa pelo final. Se você quer conseguir caminhar longas distâncias aos 80, hoje você precisa ter excelente base aeróbica. Se quer evitar quedas, precisa treinar estabilidade e força unilateral. Se quer evitar dependência, precisa ter força de membros inferiores muito acima da média. Isso muda completamente sua percepção de prioridade. Exercício deixa de ser algo opcional e passa a ser investimento obrigatório. Mas existe uma camada ainda mais profunda: saúde cognitiva. A maioria das pessoas tem medo de doenças neurodegenerativas, mas age de forma completamente incompatível com proteção cerebral. Dorme pouco, vive sob estresse constante, não treina o corpo, não desafia o cérebro. Alimenta-se com excesso de açúcar e ultraprocessados. O cérebro é altamente dependente de fluxo sanguíneo eficiente, boa regulação glicêmica e baixo estado inflamatório. Quando você melhora sua capacidade cardiovascular, você melhora a perfusão cerebral. Quando melhora a sensibilidade à insulina, você reduz risco de resistência à insulina cerebral, um dos fatores associados ao Alzheimer. Quando dorme profundamente, você ativa o sistema linfático, responsável por limpar resíduos metabólicos acumulados no cérebro. Dormir mal cronicamente é como deixar lixo acumulando dentro de casa todos os dias, durante anos. Agora entenda o poder da combinação. Exercício regular melhora sono. Sono melhora a regulação hormonal. Boa regulação hormonal melhora a recuperação muscular. Recuperação adequada permite treino consistente. Isso cria um ciclo virtuoso. Mas existe algo que bloqueia tudo isso: mentalidade de curto prazo. Vivemos em uma cultura de recompensa imediata, comida rápida, dopamina instantânea, resultados rápidos. Só que biologia não responde à urgência emocional. Ela responde à consistência. Você não constrói doença cardiovascular em uma semana. Você também não constrói saúde metabólica em uma semana. O problema é que a mente humana supervaloriza o agora e subestima o futuro. Portanto,
A habilidade psicológica mais importante para a longevidade é a capacidade de adiar gratificação. Toda vez que você escolhe dormir cedo em vez de rolar tela até madrugada, você está escolhendo seu eu de 70 anos. Toda vez que treina mesmo sem vontade, você está escolhendo sua autonomia futura. Toda vez que evita excessos alimentares frequentes, você está reduzindo o risco acumulado invisível. E aqui surge um ponto crucial. Consistência vence intensidade. Não adianta fazer 3 meses perfeitos e depois abandonar. O que constrói longevidade é padrão sustentável por décadas. Isso exige encontrar um modelo que você consiga manter, não o mais extremo, o mais sustentável. Outro conceito poderoso é monitoramento inteligente. O que não é medido tende a ser negligenciado. Isso não significa obsessão, significa clareza. Avaliar composição corporal periodicamente, acompanhar marcadores metabólicos relevantes, monitorar evolução de força e capacidade aeróbica. Dados não são para gerar ansiedade, são para gerar direção. Agora vamos falar sobre risco real. A maior parte das pessoas subestima drasticamente seu risco cardiovascular porque exames tradicionais parecem normais. Mas normalidade estatística não significa risco baixo. Significa apenas que você está na média. E a média é metabolicamente comprometida. Se a população média tem alta prevalência de obesidade e resistência à insulina, estar na média não é tranquilizador. Isso exige postura ativa, buscar compreender seu risco individual, ajustar comportamento antes que sintomas apareçam. Porque sintomas são estágio avançado. Existe também o fator emocional. Muitas pessoas evitam pensar no envelhecimento, porque isso gera desconforto. Mas evitar não muda a realidade. Ignorar risco não reduz risco. A maturidade psicológica é encarar o futuro com responsabilidade. Não se trata de paranoia. Trata-se de estratégia. Agora faça um exercício mental direto. Se você tivesse garantia absoluta de que viveria até os 95 anos, como começaria a agir hoje? Provavelmente investiria mais em saúde. Provavelmente priorizaria sono. Provavelmente estruturaria treino com mais seriedade. A incerteza da vida faz as pessoas procrastinarem autocuidado. Mas a verdade é que mesmo que você não viva até 95, qualidade nos próximos 20 ou 30 anos depende diretamente do que você faz agora. E aqui está o ponto final desta parte. Longevidade não é sorte, é construção deliberada. Você pode não controlar todos os fatores, mas controla os mais poderosos. Treino estruturado, alimentação estratégica, sono consistente, gestão emocional, monitoramento inteligente. Isso não exige genialidade, exige decisão repetida. A pergunta que permanece é simples e brutal. Você vai continuar vivendo como se o futuro fosse irrelevante ou vai começar a construir hoje a versão mais resiliente de si mesmo? Agora chegamos ao nível mais profundo da proposta de Outlive. Até aqui falamos de estrutura física, metabolismo, prevenção e antecipação. Mas existe um eixo silencioso que sustenta ou sabota tudo isso. A forma como você organiza sua vida emocional e seu significado existencial. Porque longevidade sem propósito é apenas tempo estendido. E tempo vazio tende a gerar autossabotagem. Existe uma correlação poderosa entre saúde emocional e saúde física. Não como metáfora motivacional, mas como fisiologia concreta. Estresse crônico mal gerenciado mantém níveis elevados de cortisol. Cortisol elevado cronicamente prejudica a sensibilidade à insulina, afeta sono, aumenta a inflamação sistêmica e impacta diretamente função imunológica. Emoção não é algo separado do corpo. É bioquímica circulando. Agora pense na rotina moderna. Pressão constante. Comparação social contínua. Falta de pausa real. Pessoas vivem permanentemente em estado de alerta leve. Não é um estresse agudo que passa. É um ruído constante de fundo. Isso corrói lentamente. Mas há algo ainda mais perigoso. A ausência de sentido. Estudos observacionais mostram que pessoas com senso claro de propósito
tendem a apresentar menor mortalidade por diversas causas. Não porque pensamento positivo cura doenças, mas porque propósito influencia comportamento. Quem tem razão para viver, cuida mais de si, adere mais a tratamento, mantém atividade social, move-se mais. Propósito gera movimento, movimento gera saúde. Imagine duas pessoas com o mesmo protocolo físico. Uma enxerga o treino como obrigação irritante, a outra enxerga como ferramenta para continuar ativa na missão que considera importante. A adesão de longo prazo será completamente diferente. Portanto, longevidade sustentável exige alinhamento interno. Se você constrói um corpo forte, mas vive emocionalmente fragmentado, cedo ou tarde a disciplina desmorona. Isso nos leva a outro ponto raramente discutido: qualidade dos relacionamentos. Isolamento social está associado a aumento significativo de mortalidade. O ser humano é biologicamente social. Interações significativas modulam o estresse, regulam o sistema nervoso e influenciam comportamentos saudáveis. Não se trata de quantidade de contatos. Trata-se de profundidade de vínculo. Agora conecte isso com o envelhecimento. Muitas pessoas que se aposentam sem propósito entram em declínio acelerado. Não porque o trabalho era mágico, mas porque a estrutura desaparece. Rotina desaparece. Desafio cognitivo diminui. Interação social reduz. O cérebro precisa de estímulo. O corpo precisa de movimento. A mente precisa de direção. Se você não projeta intencionalmente como será sua vida nas próximas décadas, você cai em entropia. E aqui está uma verdade dura. Entropia é o estado natural. O corpo tende ao declínio, a mente tende à acomodação, a disciplina tende a enfraquecer. Se você não cria sistemas que contrariem essa tendência, ela vence. Portanto, longevidade é guerra contra a entropia biológica e psicológica. E como se vence essa guerra? Com estrutura. Estrutura de treino semanal inegociável. Estrutura alimentar consciente. Estrutura de sono consistente. Estrutura de relações nutritivas. Estrutura de propósito. Estrutura elimina dependência de motivação. Motivação é volátil. Estrutura é previsível. Agora observe algo fundamental. Nenhuma dessas estratégias é complexa, mas todas exigem responsabilidade radical. E responsabilidade é desconfortável, porque elimina desculpas. Você não pode culpar genética se negligencia exercício. Não pode culpar idade se dorme 4 horas por noite. Não pode culpar azar se ignora sinais metabólicos por anos. Isso não é julgamento, é libertação. Porque se parte significativa do seu futuro depende de decisões repetidas, então você tem poder real. Outro ponto essencial: longevidade não significa evitar riscos totalmente. Significa escolher riscos inteligentes. Treinar pesado envolve risco controlado, mas não treinar envolve risco invisível maior. Desafiar-se fisicamente é estresse adaptativo. Evitar qualquer desconforto gera fragilidade. O mesmo vale para a mente. Aprender coisas novas, expor-se a desafios cognitivos, manter curiosidade intelectual. O cérebro se adapta ao uso. Se não é desafiado, atrofia funcionalmente. Você deve pensar em si mesmo como um sistema integrado. Corpo, mente, emoções e ambiente interagem constantemente. Melhorar um eixo fortalece outros. Agora vamos consolidar tudo em um modelo aplicável. Primeiro, defina claramente como você quer estar fisicamente e mentalmente na última década da sua vida. Seja específico. Segundo, avalie honestamente onde você está hoje em força, capacidade aeróbica, composição corporal, qualidade de sono e estabilidade emocional. Terceiro, identifique as lacunas críticas entre seu estado atual e seu estado desejado futuro. Quarto, construa plano progressivo sustentável que ataque essas lacunas de forma estruturada. Quinto, proteja esse plano como prioridade estratégica, não como atividade opcional. E, finalmente, revise periodicamente. Ajuste, evolua. Esse é o manual prático.
Mas há uma última camada psicológica que precisa ser dita com clareza. Você não está apenas tentando viver mais. Você está tentando preservar sua dignidade futura. Dependência precoce rouba liberdade. Fragilidade rouba autonomia. Declínio cognitivo rouba identidade. Cuidar da saúde não é vaidade, é preservação de autonomia. Quando você internaliza isso, treino deixa de ser estética. Alimentação deixa de ser prazer imediato. Sono deixa de ser luxo. Tudo passa a ser ferramenta de soberania pessoal. Envelhecer é inevitável. Declinar rápido é opcional. O que você faz hoje ecoa por décadas. Seu corpo está registrando cada decisão. Sua mente está sendo moldada por cada hábito. Seu futuro está sendo construído silenciosamente, dia após dia. A pergunta final não é se você quer viver mais. A pergunta é se você quer chegar ao final da vida inteiro. Inteiro fisicamente, inteiro mentalmente, inteiro emocionalmente, porque longevidade verdadeira não é extensão de tempo, é extensão de capacidade. E capacidade se constrói. Agora a decisão não é conceitual, é prática. O que você vai fazer diferente amanhã?